oi, Talkers! Estamos aqui em mais um episódio do Talk Taças, um episódio super especial, internacional. Mas antes de eu dizer quem é o meu entrevistado, você já se inscreveu no canal? Coloca aí, não custa nada, deixa o seu comentário, encaminha esse vídeo para sua tia que não entende nada de vinho, para ver se ela para de assistir Cidade Alerta e aprende alguma coisa decente, que tal? Vamos lá, ajuda a titia, vai! É só um cliquezinho. Hoje, eu queria já entrevistar ele tem um tempo. Mas, como ele não mora no Brasil, é difícil. E aí ele veio por ocasião da ProWine e também por umas questões aí da importadora. E aí eu falei, não deixa ele ir embora antes de falar comigo. Vou ler para vocês quem é meu convidado. É português, vem de uma família com grande tradição no mundo dos vinhos. Ele faz parte da 4ª geração no comando de uma vinícola. Começou a estudar na Foz do Porto, não gostou, foi para a Inglaterra, estudou marketing em Oxford. Em 94, se juntou à família na administração da Quinta do Crasto, no Douro, onde trabalha até hoje. Ele é Tomás Roquette! Aê! Oi. Tomás, que grande prazer ter você aqui. Obrigada pelo seu tempo. Eu sei como é corrida a sua agenda quando você vem. Fiquei muito feliz de você ter aceitado vir. Não, Carol, olha, é um prazer. Muito obrigado por essa oportunidade. Aliás, eu já sigo você e o teu trabalho, o vosso trabalho, é incrível. Então é assim, eu é que tenho que agradecer pela vossa gentileza e vai ser um prazer partilhar um pouco da minha história aqui com vocês. Então, você está preparado? Estou sempre preparado. Ah, nasci preparado. É Mais isso. ou menos, não para tudo. Olha, nasci preparado para tomar vinho, isso garantidamente. Isso olha, já foi uma coisa. A gente vai falar disso, mas e o vinho que a gente está tomando hoje? Hoje, claro, estamos tomando, e eu adoro esse vinho, tá? Um Crasto Branco Superior. Gente, esse vinho, ele, apesar da cor, né, parece, ele tem uma cor clara, ele tem uma presença em boca que é tão incrível. Ele é, deixa eu ver, a composição dele. 60% viozinho e 40% verdelho. As vinhas originárias têm mais de 23 anos e ele termina a fermentação dele em barril. Olha que demais. Só que não é aquele vinho, aquele estilo de vinho branco pesadaço. Ele é super gastronômico, mas também não é aquele aguinha. É um vinho incrível, realmente incrível. Ele tem uma mineralidade, uma coisa. Eu acho que eu vou contratar você para trabalhar Você comigo, pode me para vender contratar. os meus vinhos, Se é para porque ficar lá no Douro, eu fico. a maneira que você descreve está tudo certo. É isso. Gente, tá, olha, e ele tá incrível. Pena que vocês não podem sentir, mas comprem, não é difícil achar, inclusive. Vamos começar com um brinde? Vamos lá, sem dúvida. Mais uma vez, obrigado. Ai, saúde. Eu tenho aqui alguns dados da Quinta do Crasto e eu vou ler, porque são dados realmente... A gente fica... Quando a gente percebe a nossa pequenez quando a gente vê esse tipo de dado. A gente está falando de Portugal, que é um país muito menor que o Brasil. Muito. E aí, quando a gente pega vinícolas nacionais, a produção, a gente percebe o quanto a gente ainda tem a aprender, o quanto a gente está engatinhando. Olha só, são 213 hectares de terra, está localizada em Golvinhas, norte de Portugal, em pleno Vale do Douro, a mais antiga região vinícola regulamentada do mundo e também classificada como Patrimônio Mundial pela Unesco em 2001. Na propriedade, nós encontramos um marco do Marquês de Pombal, aquele que, se você estudou vinho, você estudou essa história. As vinhas têm entre 8 e mais de 100 anos. 30 castas plantadas, produz cerca de 1.500.000 garrafas de vinho tranquilo e vinho do Porto. 40% fica em Portugal e 60% é espalhada pelo mundo. Isso. Que números, hein, Tomás? Que responsa! É verdade. E sobretudo quando nós olhamos para trás e vemos... Eu faço muito essa retrospectiva... Como é que tudo começou, o esforço que nós fizemos para iniciar esse projeto, porque na verdade a Quinta do Crasto está na minha família há mais de 100 anos, não é? Eu sou a 4ª geração
E tudo no Douro, de uma forma geral, começa por causa do vinho do Porto. O vinho do Porto é o grande impulsionador e a razão pela qual a região se desenvolveu. E nunca foi uma região, até então, até ao início da década de 90, reconhecida como uma grande região também para produzir vinhos secos, porque existe ainda hoje uma autorização que você tem para transformar as suas uvas em vinho do Porto. E claro que o que acontecia era que só no final lá da vindima, quando sobravam algumas uvas, é que você fazia um vinho seco. Claro que no finalzinho as uvas muitas vezes já não estavam na melhor qualidade, então não eram grandes vinhos. A verdade é que, mais ou menos na década de 90, já existia 1 ou 2 vinhos importantes na região, vinhos tintos, mas foi mais ou menos nessa altura que alguns produtores, e nós fomos quase pioneiros nisso, a Quinta do Crasto, olhamos para as nossas uvas, não é? Para o nosso património vitícola e dizer assim, mas gente, será que a gente com essas uvas maravilhosas que faz esse vinho do Porto tão bom, também não é possível fazer grandes vinhos de mesa, não é? Vinhos secos, brancos e tintos? Então iniciamos essa aventura em 94, foi o primeiro ano. Foi bem o ano que você entrou. Eu entrei em 95. Foi realmente um grande desafio, porque o meu pai me convidou para fazer parte do projeto e para eu assumir a diretoria na parte de produção. Eu falei ao pai, mas eu não entendo nada de vinho, eu não entendo nada não de vinho, mas de vinha, né, dos diferente vinhedos, de beber vinho, né? como é que eu vou gerir isso? E ele falou, olha, eu sei que você não entende muito, mas se você tiver, acima de tudo, que é o mais importante, e ainda hoje eu levo isso comigo, uma grande paixão, se você realmente gosta do Douro, se você tem admiração por todo esse legado que o teu avô e o teu bisavô te deixaram e tal, essa aprendizagem vem de uma forma natural, é a experiência da vida acima de tudo, e assim foi, realmente foram momentos incríveis, porque eu tive a oportunidade nessa altura, que uma empresa tinha uma dimensão muito menor, de passar por todos os departamentos. Eu fiz análises no laboratório, eu tive na linha de engarrafamento dos vinhos, eu tive nos vinhedos, orientando as tarefas que são exercidas durante o ano, eu estive na adega fazendo vinho, então foi incrível ter entrado na empresa nessa altura tão precoce do projeto, porque me deu essa oportunidade de estar realmente trabalhando em todos esses departamentos, e isso me deu um know-how e uma bagagem, e sobretudo entender as dificuldades que ainda hoje nós vamos tendo, esses desafios, que a outra dimensão, hoje em dia, claro, mas que foi um grande aprendizado. E a verdade é que foi uma evolução incrível, porque, em primeiro lugar, o grande desafio que se colocou foi que, quando nós lançamos os nossos primeiros vinhos de mesa, nós tivemos um problema com o registro da marca em Portugal. Veja bem, Carol, normalmente um produtor, quando inicia a sua produção de vinho, um projeto, vou fazer uma vinícola, vou plantar uva, ou vou comprar uma vinícola, fazer uma marca nova, sei lá, o que seja, naturalmente você começa pelo mercado doméstico. Normal, eu acho que até aqui no Brasil deve ser assim. E depois então é que você começa lentamente a abrir mercados de exportação e tal. E eu digo isso muitas vezes, se ainda hoje é difícil vender vinhos portugueses pelo mundo fora, isto há 20 anos ou quase há 30 anos era muito difícil, e nós fomos obrigados a iniciar 100% das nossas vendas na exportação, porque nós tivemos um problema com o registro da marca em Portugal. Já havia outra Quinta do Crasto nos vinhos verdes, que hoje já não existe mais, mas que nos impossibilitou de começar no mercado nacional. Então a tarefa ficou ainda muito mais desafiante, muito mais complicada. Mas pronto, também por outro lado nos deu uma grande... Tivemos que arrancar logo com essa dificuldade, e deu aqui muita experiência e foi Quanto incrível. tempo depois a liberação saiu? Não, depois aconteceu uma coisa engraçada. Nós começamos a exportar, não é? Abrimos primeiro o mercado de Inglaterra. Como a gente chegava nos clientes com o vinho do Porto, falava, olha, nós produzimos vinho do Porto há mais de 100 anos na família. Era um cartão de visita. Ai, que legal, port wine, this is beautiful. E depois a gente dizia, olha, espera aí, só um minuto, é que a gente agora também produz vinho de mesa. E ele, que interessante. Então foi assim, portanto, o vinho do Porto acabou por abriu muito as portas. E a coisa começou a acontecer e indo bem. Tivemos um reconhecimento muito importante logo no segundo ano, no Wine Challenge, que é uma feira muito importante em Inglaterra. Fomos considerados vinho do ano pelo Wine Challenge. O vinho tranquilo já. Vinho tranquilo. Uau. E
e de tal forma que a produção era relativamente limitada, então houve uma altura em que nós fomos adiando, já tínhamos o problema da marca resolvido em Portugal, mas fomos adiando a venda em Portugal porque nós não tínhamos estoque. Porque vendia tudo para fora. Vendia tudo para fora. Então começamos a ter algumas críticas. A gente falava, eles são fantásticos, mas eles não querem saber de Portugal, só vendem para fora. Na verdade, não era isso que acontecia. Nós não tínhamos capacidade. Bom, então nós fomos plantando um pouco mais de vinhas, esse é um ponto muito importante no projeto, é que o projeto assenta muito em produção própria. É um passo para nós imprescindível, do qual nós não abdicamos, de controlar a matéria-prima. Por isso é que nós temos 220 hectares de vinhedos próprios. É uma área muito grande para a região do Douro, não é? A maior região de viticultura de montanha do mundo. Então, 200 hectares no Douro não é a mesma coisa que 200 hectares no Alentejo. Claro. É bem mais desafiante. E pronto, e um pouco mais tarde começamos então a vender em Portugal e hoje Portugal é o nosso maior mercado de exportação, de uma forma natural foi ganhando esse protagonismo, muito também pelo turismo hoje que existe, enfim, somos o maior consumidor per capita do mundo, com 52 litros por habitante, e para além disso exportamos já para 53 mercados, por esse mundo fora, então é essa a situação atual. Mas 53 países? 53. É curioso mesmo, porque eu já encontrei vinho de vocês em outros lugares. Eu já entrevistei um outro português aqui que ele falou uma coisa muito curiosa, né? Ele falou assim, olha, eu gosto do Brasil porque o Brasil você encontra vinhos de todo lugar e as pessoas estudam o vinho. Em Portugal, todo mundo, como tem uma cultura muito forte de vinho, o pessoal fala, não vou estudar porque eu tomo vinho a vida inteira. E só consome os vinhos portugueses. Ainda que, claro, em uma ou outra ocasião vai um champanhe, enfim. Mas que são ali, o médio, né, o consumidor médio, é apegado. Aqui no Brasil, uma característica importante, eu sempre falo isso na minha página, porque o povo pede, de valor, fica muito apegado, e eu sei, né? Não tá ninguém assim, infelizmente. Mas o vinho português ele ainda tem um custo-benefício muito interessante aqui para a gente. Então, a gente encontra desde os vinhos mais simples, com preço muito ok, 60, 70 reais, até os vinhos, né, os ícones aí que a gente vai, inclusive, falar. Mas a gente tem boas opções, mesmo na faixa, na primeira faixa aí de preço. Para o Brasil é interessante isso, pegando aqui em duas partes que você falou aí. Uma é, de facto, o preço. Infelizmente, a gente até costuma brincar aqui, né? Olha, a gente está tomando esse vinho, mas 70% do que está aqui é imposto. Infelizmente, quando nós olhamos, Crasto, a evolução dos preços, para o Brasil, é uma evolução quase residual. É uma evolução que acompanha muito mais os valores da inflação, do aumento de custo das matérias-primas, do que propriamente um aumento de margem. Infelizmente, o grande aumento tem sempre pela parte do imposto aqui. Então, o Brasil, sendo o nosso maior mercado de exportação, dos 53 mercados, o Brasil é o maior mercado de exportação, de todos os operadores do Douro que exportam para o Brasil, são cerca de 200, nós somos a marca número 1 a vender em valor aqui no Brasil. Isso se deve, sobretudo, ao fantástico trabalho da Qualimpor, que é a nossa importadora, e que tem uma capacidade de uma distribuição totalmente capilarizada. Nós vendemos em todo o Brasil, desde o Amazonas ao Sul. Eu já tive o privilégio de estar em quase todo o território brasileiro, foram experiências incríveis. Mas essa é uma questão. Então, quando o consumo per capita está ali perto dos 2 litros, ou até acho que já passou um pouquinho os 2 litros, eu às vezes penso assim, mas a gente em Portugal é 52, cara. Na hora que o Brasil passar de 2 para 4... Também não é muito. Produzir. Não, eu vou conseguir. Eu estou preparado para isso. Agora vou duplicar as minhas vendas aqui nesse mercado. Então esse é o potencial. Infelizmente, o ritmo com que isso está acontecendo não é o que eu gostaria que fosse, por causa dessa questão tributária e é um pouco mais complicado. Agora, em relação ao consumidor brasileiro, não, aí, ainda ontem, a gente estava terminando aqui o roadshow, fomos a 8 cidades, aqui mais ali para o norte, foi muito bacana, e eu ainda ontem estava comentando isso, na viagem de regresso, que realmente é impressionante o interesse que o consumidor brasileiro tem.
independentemente se entendo muito de vinho, se não entendo, mas eu às vezes fico surpreendido, cara, como é que esse cara que começou a tomar vinho há pouco tempo me faz essa pergunta tão lógica, quer dizer, tão... Então é assim, eu acho que isso foi um erro que nós nunca cometemos no Crasto. No início, eu lembro que o vinho português que chegava aqui não era de grande qualidade. Era um vinho que era mandado por um país que, os caras não entendem nada de vinho, olha, esse vinho já está até meio passado, esse aqui não sei e tal, manda isso. Nós não fizemos isso, nós sempre tivemos desde o início os nossos melhores vinhos no mercado brasileiro. E eu sempre respeitei muito essa curiosidade, essa paixão, eu diria mesmo, que o consumidor, de uma forma geral, tem pelos vinhos, aqueles que gostam de vinho. Então eles se preocupam, sei lá, eu acho que até para chegar num lugar e saber falar do vinho, sei lá, mas é incrível mesmo. Então, é assim, eu nunca vi assim mais lado nenhum. Então é assim, tá grande agradecimento e um grande respeito da minha parte por todos vocês que gostam de vinho e não importa se entendo muito ou não. É isso. Eu vou dar até aqui um exemplo, eu explico muito isso nas palestras que eu faço. Falei assim, olha gente, quando a gente bebe um vinho, não é muito importante, ou a gente vai num jantar, falar, porra, mas eu vou naquele jantar, aquela confraria, eu não entendo nada de vinho. Eu não vejo isso um problema, porque assim, você pelo menos sabe dizer se você gosta ou não gosta do vinho. Isso é o mais importante. Muito mais importante ainda é se vai ser você a pagar a garrafa. Isso, então é você que manda. Fala assim, olha, tudo bem, vem lá com esse vinho da moda e tudo, mas eu gosto de tomar esse negócio aqui fresquinho, geladinho, ou aquele vinho. Sei lá, eu acho que é muito isso que as pessoas têm que ter essa coragem de dizer assim, olha, agora, quando se analisa um vinho, há duas maneiras de ver o vinho. E a gente pode estar aqui os dois discutindo, você falar assim, porra Tomás, mas você gosta desse vinho aqui, esse vinho não é um vinho. Fala assim, Carol, mas espera aí, há algum problema técnico com o vinho? Não sei. Bom, vamos ver se tem algum problema técnico. Você vai falar, eu acho que o vinho está bochonê. Isso é uma coisa que você pode medir, você pode analisar. O vinho está com acidez volátil, o vinho está com bretonomices, o vinho está, sei lá, com um problema qualquer. Dá para analisar, dá para ver, dá... Olha, sai a análise, você tinha razão ou você não tem razão, tudo bem. Agora, a parte do gosto, isso não se discute, nunca. Tu fala assim, olha, não, você fala para mim, não, tecnicamente o vinho não tem problema nenhum, mas eu não gosto. Tá bom, você não gosta, mas eu gosto. E eu falo isso porque eu já tive muitas pessoas, não muitas, graças a Deus, algumas que falaram em relação aos meus vinhos, olha, eu não gosto muito desse, ou até eu gosto mais daquele que é mais barato, então... Eu respeito muito essa opinião. Não tem nem o que falar. Nós não podemos agradar a gregos e troianos, né? E eu acho que vai muito de ocasião também, né? Então, um vinho mais para o dia a dia, não dá para tomar Barolo. Por mais que você goste e tenha dinheiro, você não vai tomar um Barolo todo dia. Então, é ocasião. Depende de onde você está. O que você vai acompanhar. Então, eu acho interessante, nós vamos entrar agora, vai começar agora, o Crasto Superior Tinto vai entrar na Singapore Airlines. Olha, que legal. Nós vamos estando assim aqui ou ali em algumas companhias aéreas, que é muito legal. Só para você ter o pormenor, eles provam os vinhos a 10 mil metros de altitude. Eles fazem a prova para escolher o vinho voando, não é? Então é assim. Porque ele se comporta diferente mesmo? Não, quem se comporta diferente, o vinho também, mas quem se comporta diferente é você. Jura? O seu corpo está diferente? É, claro, sem dúvida. Você está pressurizado ali, então... Eu nunca pensei por esse lado. Mas quem está nesse nível... Tem alguém pensando por mim, mas eu nunca imaginei. Não, mas essas boas companhias aéreas, eles vão a esse pormenor, sem dúvida. Claro, faz todo sentido. Que eu nunca pensei nisso, mas faz todo sentido. Mas, detalhe, vamos começar do começo? Vamos. Você, Tomás Roquette, sempre tomou vinho? Bom, Portugal é outra cultura, diferente do Brasil. Você via lá seu pai, o avô, ali... Sempre. Já envolto? Sempre, e de uma forma normal, porque sempre, sei lá, desde os... assim, o primeiro porre que eu apanhei, eu acho que foi com 12 anos. Assim. 12 anos? Aquele porre... Eu achei que ele ia falar, sei lá, 19. Não, acho que aquele porre que entrou saiu depois de novo, passado umas horas. Bom, claro, você tinha 12 anos, o seu corpo não estava preparado para isso. Não. Mas então é escondido, assim, no mínimo. Claro. Meu Deus, você roubou um vinho da família? Não, a gente entrou na adega e abriu um pipo de vinho do Porto e tirou lá o vinho e bebeu. Bom, aquela coisa de criança. De adolescente.
Mas naturalmente eu fui bebendo vinho mais, ou provando, digamos assim, mais novo, porque eu sempre cresci ali em volta da vinícola e sempre tive um pouco nesse ambiente. Depois, quando eu já tinha a idade legal, não é? Aí, pronto, comecei a beber, como sempre. E, aliás, todos os meus amigos da minha geração são todos grandes bebedores. Não é só de vinho, acho que de tudo. E eu adoro. Desde a adolescência, então? Sim, Desde 18? Sim. É curioso isso, porque aqui a gente começa... Sim. Bom, o Brasil, claro, não tem cultura de vinho, mas a gente começa, sei lá, quando tá na faculdade, com 18 tá na faculdade. Aí eu bebi um negócio... Você já tomou jurupinga? Jurupinga, se é a mesma que a gente tem lá em Portugal, acho que sim. Meu, é um negócio... safado, horroroso, doce, vem num garrafão. Mas o que acontece... É só pra ficar bêbado, sabe? Aquela coisa. Exatamente. E aí os caras em Portugal, lá, que 18 anos, tomando vinho. Também não era bem assim. Também não era, a gente tomava vinho. Porquê? Porque a gente, quando ia para casa de alguém, sempre a gente roubava as garrafas do pai desse cara ou do outro. Cara, a gente ia na adega e, vamos tomar. E claro que de vez em quando dava... A coisa complicada, porque a gente tomou a garrafa errada, né? Bom, mas isso é algo cultural até, eu acho, diferente. Em Portugal. Embora também haja o consumo de cerveja, claro que eu também bebia e bebo e gosto de beber cerveja. Eu sou daqueles... Eu gosto de beber tudo, assim. Eu acho que cada bebida tem um momento certo. Não tem tempo... uma hora que você tem que tomar uma cerveja geladinha, é ótimo, eu adoro. Mas também tem a hora que você tem que tomar uma boa garrafa de champanhe, não é? Ou um bom vinho tinto, ou um bom vinho branco, ou um bom vinho do Porto. Enfim, acho que... Isso, concordo. Mas é curioso, porque aqui a gente não vê essa cultura. Inclusive, dependendo do lugar onde você vai, nem tem. Carol, né, vinho. E esse é um grande desafio que se está falando muito. Nós estamos muito atentos dentro da empresa, como é que a gente consegue ter lidar um pouco com isso, que é como é que nós conseguimos convencer positivamente, não é? Que essa geração mais nova, esse novo consumidor que está entrando no mercado, gente que, sei lá, tem 22, 23, 25 anos, quer dizer, como é que essa gente entra, como é que a gente põe em contacto com o vinho? Então, é um desafio, porque muitas vezes, hoje em dia, alguns jovens olham, vinho é coisa de velho, sei lá. Pronto. Então, e não tem que ser, antes pelo contrário. E são eles que vão marcar as tendências do futuro, sem dúvida. E nós temos que nos adaptar um pouco a isso. Nós lançamos há pouco tempo um vinho que é o Crasto Altitude 430, que é um vinho feito em altitude, como o próprio nome indica, com muita pouca contacto pelicular, uma fermentação simples, um grau alcoólico, um teor alcoólico mais baixo, um vinho mais leve, mais fácil de tomar. E a nossa intenção é também que a gente consiga entrar um pouco nesse grupo dos mais novos e que eles entrem, para não ser logo difícil tomar um grande vinho, falar de um grande vinho, não. E o próprio Flor de Crasto, branco e tinto, aqui no Brasil, tem um pouco essa obrigação, digamos assim, de abrir essas portas, até pelo preço, não é? Sendo o preço mais acessível, ser o vinho mais de entrada e que tem esse papel muito importante para depois as pessoas poderem fazer uma evolução para o resto da nossa gama de produtos, não é? Nós temos vinhos, porque o Flor, não sei quanto é que custa aqui no Brasil, na gôndola, deve custar R$80. Temos imagina. Produção, a ideia de quanto custa no PDV o Flor? 90. Bom, então anda menos ali perto. De 100. Menos de 100. E temos vinhos que chegam a custar 3.500. Então, esse vinho tem um papel muito importante num país emergente, não é? Onde, sei lá, eu acho que aqui no Brasil devem entrar assim por ano uns 5, 10 milhões de novos consumidores que começam a tomar vinho. Já, se não for mais. Isso é a população de Portugal, não é? Quer dizer, então, a gente tem que estar atento a isso e respeitar esse crescimento. Bom, você contou que o seu pai pediu para vir trabalhar. Você pensou em trabalhar com outra coisa na vida? Olha, nem deu tempo. Isto porquê? Porque, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o meu pai sempre teve uma grande paixão pelo Douro. Aliás, ele fala muitas vezes que casou com a minha mãe porque ela era dona da Quinta do Crasto. Eu acho que depois ela ficou olhando para ele e ele depois sorri, claro que não e tal. Mas realmente eu tinha uma enorme paixão porque a empresa vem
pelo lado familiar da minha mãe. E nós, em 75, depois da Revolução de Portugal, nós viemos para o Brasil, o meu pai mais 4 irmãos, viemos todos, foram 6 anos no Brasil, no Rio de Janeiro, fantásticos. Eu tinha 5 anos, mas lembro-me muito, e voltei com 11, mas umas recordações incríveis. O meu pai foi super feliz aqui. A maneira como os brasileiros, como o governo até preparou isso e recebeu os portugueses expatriados, foi fantástico, assim. E quando nós voltamos, o meu pai, em 81, meu pai começou a comprar participação de família, não é? Porque a empresa não era só da minha mãe, era também dos irmãos e tinha uns outros primos em Lisboa e tal. E meu pai foi comprando, até que ficou, hoje é 95% dono da empresa. O meu pai é a minha mãe. E depois então é que surgiu essa ideia, agora temos que dinamizar o negócio, né? Aquilo era uma quinta grande demais para ser uma quinta só para passar o final de semana. Aquilo precisava de ter uma solução nesse desenvolvimento empresarial da empresa. E é aí que ele me convida. O meu irmão começa um pouco mais cedo, que o meu irmão já trabalhava na parte dos vinhos. Seu irmão é mais velho? Meu irmão mais velho, 3 anos mais velho do que eu, já trabalhava na Quinta do Noval, na altura, na parte de exportação, então ele veio assumir toda essa parte comercial da empresa e para mim sobrou essa parte da produção. Olha, e de facto, às vezes eu penso, será que eu teria outra experiência? Será que eu teria outra capacidade de gestão, de decisão, se eu tivesse passado por outras empresas, até por outras áreas de negócio, não é? Mas ao mesmo tempo, para me confortar um pouco, eu falei assim, mas aí eu não teria estado 30 anos, teria estado 28, 27, 26 e seriam 2, 3, 4 anos perdidos que eu iria ter muita pena. Eu valorizo muito cada ano dessa oportunidade que me deram de participar neste projeto e então, olha, nunca tive outro emprego, é só esse. Provavelmente eu seria bem mais rico se trabalhasse noutra empresa, não é? Porque eu ganho muito mal ali é tudo muito com o pelo do próprio cão. Mas é tudo feito com o pelo do próprio cão mesmo, que é uma expressão que a gente tem em Portugal. Mas acima de tudo, quem corre por gosto não cansa e tem sido realmente uma experiência incrível. Muito bom. Você já contou aí dessa fase de migração do Crasto de vinho do Porto para o vinho tranquilo, que ele começou a acontecer aí em 94, 95, que toda a produção era exportada. Em que momento isso virou? A produção de vinho tranquilo ficou maior do que a de Porto? Virou porque nós começamos a aumentar um pouco também a nossa produção, já pensando nessa expansão do vinho tranquilo, e porque o negócio do vinho do Porto se manteve sempre um pouco em menor número de garrafas, porque nós sempre nos focamos só, e esse é o nosso posicionamento, no setor premium do vinho do Porto. Então nós fazemos vinhos do Porto da gama superior, não é? Superior, o vintage, agora estamos a lançar os Townies, o 10 anos, o 20 anos, o 30, o 40, então isso não significa nunca um volume muito grande, então é mais uma questão de posicionamento. E depois nós percebemos que havia uma grande oportunidade para nós numa região única, porque o Douro é uma região realmente única, para mim a melhor região do mundo para se produzir vinhos, com um enorme potencial que ainda não está totalmente explorado. Então foi por aí que o caminho se fez, não é? Aliás, Portugal é um país incrível para quem gosta de comer e de beber. Eu não conheço nenhum outro país no mundo que tenha a dimensão de Portugal, mais de 20 regiões de DOC, não é? Espalhadas incluindo as ilhas. Ele inteiro, né? É ele inteiro. Em qualquer lugar que você vai, você tem uma região DOC que produz um vinho específico com as suas uvas específicas daquela região. E depois com uma coisa espetacular é que nessa região também tem uma gastronomia sempre muito típica. Então para quem gosta de beber e comer, isso aqui é o paraíso, não é? Eu acho que isto não, lá em Portugal. Eu próprio, todas as semanas alguém me convida, já que você conhece esse restaurantezinho ali, não sei onde e tal, às vezes a 1 hora de distância, mas então, tem um bacalhau, tem um cabrito assim. Eu fui há pouco tempo a almoçar a um restaurante perto do Porto, perto de Braga, aliás. Cara, grande cliente nosso, eu não conhecia, tinha lá os meus vinhos todos, os bons vinhos, e comi assim um cabrito.
Sabe quando você fala assim, não, o melhor cabrito é ali ou é... Não, o melhor cabrito é nesse restaurante. Espetacular. E como é que... Isso acontece toda a hora, então isso é uma riqueza que Portugal tem incrível, não é? Eu acho que tem que aproveitar isso. Tem mesmo. Não é fácil emagrecer ali naquele país. Não, não é. Ou Aqui manter no a Brasil, forma. olha, eu vou te dizer que aqui em São Paulo também tem uma gastronomia que, olha, não é fácil. Mas tudo bem, a gente corre atrás. São Paulo é uma cidade que não dorme, incrível. Melhor pizza do mundo. Ontem comi uma, chegando de Recife 10 da noite, falei para o meu tio João, eu fico sempre em casa dele, não é? O diretor da Colimpa, falei, João, a gente estava no táxi, ele disse, encomenda já a pizza, porque eu não dispenso comer a minha pizza com uma taça de vinho tinto, sem dúvida. Ah, é? Claro. Qualquer pizza, mesmo aquela pizza cheia de queijo? Eu acho que para mim, qualquer pizza acompanha super bem com vinho tinto. Com o tinto? Também com uma cerveja, tudo bem, mas eu acho que com tinto... Eu gosto do experimentem, faz a... Tá com branco também, sei lá. Tá esse aí. vinho... Você tá vendo? Quem manda é você que vai... Não, é verdade, cara. Não, você eu só tô falando do meu gosto, aí é gosto. Não, exatamente, mas isso é o importante. O gosto se não fosse assim, sei lá, acho que todas as mulheres do mundo me adoravam. Então, como não é assim, como elas têm o seu gosto próprio... Já deixa, né, Tomás? Só 1 milhão de mulheres está suficiente. Sim, seria um número razoável. Todas é muita gente, melhor não dá para administrar, melhor não, tá? Vamos falar desses projetos de expansão da vinícola, porque vocês estão lançando, né, você mesmo disse, está trazendo aí novos rótulos, estão fazendo novos portos também. Conta um pouquinho como é que está esse projeto. Esse é um tema bastante que tem que ser analisado com bastante cuidado, não é? Dentro do nosso board, não é? Onde nós nos reunimos regularmente, que é, enfim, será que a gente tem mesmo que expandir o portfólio, não é, dos vinhos? Porque eu acho que chega um momento em que, se você também tiver muita oferta, fica muito difícil você gerir internamente isso, não é? Logisticamente, não é? Mandar fazer etiquetas para tantos vinhos e depois é tudo contra etiqueta específica para cada vinho e tal. Mesmo na altura de fazer os vinhos, tem que fazer várias fermentações diferentes para fazer vários vinhos diferentes, enfim. E também não sei se para o consumidor também não fica um pouco confuso demais às tantas... Sei lá, você já nem sabe bem o nome dos vinhos ou confunde. Então, eu acho que em termos de portfólio nós estamos um pouco estabilizados, não é? Fizemos uma exceção há relativamente pouco tempo, que foi com o Rosé. Isso porquê? Porque esse aqui? Essa aí, exatamente. Mas isso porquê? Porque isso era uma categoria de vinho que nós não tínhamos. Então eu pensei assim, se alguém entrar num restaurante ou numa loja e quiser, num restaurante e quiser tomar um Rosé, não vai tomar a Quinta do Crasto porque não tem. A gente não faz. Então vamos fazer. Isso é uma coisa diferente. É uma categoria diferente. Né? Rosé. Então a nossa preocupação é, acima de tudo, ter esse portfólio estável, que nós acho que temos, e bem reconhecido, e todos os anos tentar melhorar a nova safra. Quer dizer, que a safra que vai sair seja igual ou até um pouquinho melhor que a anterior, se possível, não é? Claro que não há safras iguais. Então e para mim... Mas e quantidade? Porque você está falando de qualidade, você quer melhorar, ok, mas quantidade você também quer... Quantidade, nós temos um projeto para crescer um pouco, mas nós sobretudo queremos crescer pelo preço médio. Nós queremos vender mais dos nossos vinhos mais caros, daqueles que nos dão mais margem. Acho que sim, acho que é isso que fará mais sentido para o futuro da empresa, até porque os custos de produção são muito altos. E não vamos esquecer aqui uma coisa, Carol, 2 coisas importantes que hoje em dia está na minha cabeça todo o dia, e eu acho que isso, assim, numa análise SWOT, está claramente ali na parte das ameaças, não é? Que é o clima. Então, sei lá, a hipótese de nós expandirmos mais a nossa área de vinha poderia fazer sentido e tal, mas com uma ameaça climática tão clara, ela está aí, isso é uma realidade, e eu acho que aí a gente vai expor muito mais a empresa a um risco que eu não sei se eu consigo controlar, por um lado. E por outro lado, a falta de mão de obra. Muito complicado arranjar gente para trabalhar na agricultura em Portugal. Então, isso faz com que eu acho que a estratégia passe muito mais por produzir melhor ou mais quantidade dos vinhos melhores, não é? Concentrarmos naqueles que são os nossos principais mercados, e o Brasil claramente é um deles. Sei lá, talvez eu não vejo que o Crasto amanhã esteja em 100 países. Eu acho que o Crasto tem que estar
mais reforçado nos seus principais mercados, naqueles que têm potencial para crescer. Ora, aumentar muito mais a produção, acho que não vai ser muito o caminho. Nossa, você falou essa questão do clima e é curioso, né? Até estava vendo aquele espumante que a Inglaterra está fazendo, que é... Pô, cara, os caras estão produzindo espumante na Inglaterra. Você pensar, né? Não, é assim, Então, o clima... Bom, para já dizer que o clima está ótimo aqui agora. não, mas é importante a gente dizer como o estilo de vinho vai mudando, porque o aquecimento O que é que acontece? Eu não sei se nós estamos a viver uma coisa que é esporádica. Aquela teoria dos 50 e não sei quantos anos, né? Não sei se é isso, porque assim, se continuamos nesse caminho, isso está comprovado. O sul da Europa, não é? Vai ser um deserto. E o grande país no mundo, daqui a 30 anos, 40 anos, a produzir vinho vai ser a Inglaterra e essas partes. Vai ser por aí. Então, bom, eu já não vou estar aqui para ver isso. Nossa, é isso? Você já tem planos de moda? Não, olha, do jeito que a coisa está avançando rápido, acho que... agora, realmente nós estamos a ter muito esse cuidado. Eu acho que hoje em dia uma empresa ter cuidado e controlar e diminuir a sua pegada não é opcional. Já nem é opcional. Já nem é aquela coisa assim, não, nós somos eco-friendly, nós somos biológicos, nós não preservamos a natureza. Isso já nem se divulga. Eu acho que um visitante que chega à Quinta do Crasto já nem espera, quer dizer, que a gente não faça isso. Ele é o mínimo. Ou antes, ele espera que a gente faça. Esse está implícito, digamos assim. Agora, temos que ser todos a fazer e temos que realmente todos entender que isso aqui é um problema. Não é um problema. E o Douro tem sofrido. O Douro tem sofrido. Nós temos perdido muito tempo a tentar entender como é que nós adaptamos a nossa viticultura a esse novo clima. Hoje de manhã, antes de eu vir para aqui, eu estava falando com o meu técnico de viticultura. Quando a gente teve há cerca de 15 dias no Douro Superior, não é? Na nossa propriedade no Douro Superior, porque nós estamos nas duas sub-regiões do Douro. Quando nós tivemos um dia em que choveram 80 milímetros é quase um terço do que chove, ou um quarto do que chove o ano todo naquela região. Num dia, alguma coisa está errada. Alguma coisa está descontrolada, então... Estava perto de colheita? Estava. Não, mas não, felizmente em relação à qualidade da colheita, não, mas agora as estradas, aquilo ficou, a quinta ficou inacessível, teve que ir lá um caminhão, um daquelas bulldozers e arrumar, foi complicado. O que é que acontece é que isso está começando a acontecer com muita regularidade, então é assim. E mesmo na parte dos vinhedos nós temos que adaptar mais. O que é que nós estamos a fazer? Estamos a ver na parte radicular da planta qual é aquele bacilo, que é o que a gente chama de bacilo, é a parte radicular que resiste mais à secura, e qual é a variedade que nós vamos plantar num determinado lugar, com uma determinada exposição, com uma determinada altitude. Isso tem que ser tudo tido em conta para você já prevendo essas adversidades que o clima nos está colocando e ver qual é realmente a uva que vai mais resistir, e depois durante o ciclo da uva tentar ver como é que a gente controla um pouco isso também, deixando uma parte vegetativa mais densa, protegendo mais os cachos, fazendo enralvamentos para fixar mais a Vocês a também umidade. têm uma quantidade razoável de vinhas mais antigas, né? E aí ela vai realmente... A produção dela é baixa, mas ela consegue mais fundo. É incrível como é que as vinhas velhas do Douro, não é? E da Quinta do Crasto têm essas... Até nesse momento mais complicado, são as que resistem mais, por incrível que pareça. Com certeza. Até porque a parte radicular dessas vinhas, que têm cerca de 100 anos, algumas delas já vão a 8 metros de profundidade. Nossa. Então, é assim, é a voz da experiência falando ali. Essas vinhas aguentam tudo, digamos assim. A gente vai falar dessas vinhas, porque tem vinho aí bom. Mas antes da gente falar, me fala um pouquinho do projeto Roquette e Cases. É Cases que fala mesmo? Cases. Eu gosto do título dele, né? 3 castas, 2 famílias e um terroir. É verdade. Olha, esse tem sido... e até explicando um pouco esse projeto, vou explicar aquilo que eu mais valorizo no mundo do vinho. O que é que aconteceu? O Château Linchabage, que está em Bordeaux, que é uma grande referência do mundo dos vinhos franceses, é um 5e
Cru Classé, mas é considerado um Deuxième Cru Classé pela crítica internacional. É um vinho incrível. Pertence à família Case. O meu pai, nós tivemos um pequeno problema técnico aqui já há muitos anos e o meu pai comentou isso com o Jean-Michel Case, que era o dono da empresa, não é? O dono, porque ele infelizmente morreu há relativamente pouco tempo. E ele falou assim: amanhã vou mandar o meu enólogo lá para ajudar vocês. E meu pai ficou super sensibilizado com isso, então eles ficaram amigos. E meu pai falou: Jean-Michel, por que a gente não faz um vinho juntos? E ele falou: pá, é uma ótima ideia, porque eu adoro Portugal, eu tenho casa em Portugal. Aliás, ele era diretor do grupo, presidente do grupo AXA Milésime, que detinha e detém até a Quinta do Noval no Douro, então ele já conhecia muito bem tudo. Bom, vamos fazer um vinho juntos. Então, esse projeto é uma joint venture entre as duas famílias, não é entre a Quinta do Crasto e o Château Lynch-Bages, é entre a família Roquette e a família Case. Okay? Por isso que detém a Quinta do Crasto e o Château Lynch-Bages. Mas é uma joint sim. venture entre as duas famílias. Foi criada uma propriedade específica para produzir essas uvas, um lugar incrível. Já era de vocês? Incrível. Não. A gente vocês compramos terra, Uau. plantamos vinha. Fizemos a primeira safra 2002, só que foi um ano um pouco difícil, então resolvemos vendemos tudo sem engarrafar e falar não é essa, vamos ter que começar. E foi em 2003 que a gente começou e pronto, e tem sido um projeto incrível porque mais do que o negócio em si, que é um negócio muito bem pensado, porque ele é um negócio que está terceirizado em toda, ou seja, nós temos, por exemplo, nós não temos nenhuma estrutura, nós não temos escritórios, não, a gente produz o vinho, não é? Essa empresa Roquette Case paga a Quinta do Crasto para vinificar o vinho, envasa o vinho, vende o vinho através da força comercial da Quinta do Crasto e do Château Lynch-Bages. Então aquilo está muito bem pensado. Mas, acima de tudo, e o negócio vai muito bem, e funciona tudo muito bem, é a oportunidade que nós tivemos de partilhar essa experiência com uma família que se rege muito pelos nossos princípios também, quer no mundo dos vinhos, quer, enfim, no mundo social também, então a gente se identifica muito. E tem sido fantástico, porque realmente foram abertas muitas portas. Aliás, isso é o que é a magia do vinho. É sempre o que me cativou nesse mundo e o que me continua a cativar e irá cativar no futuro, sem dúvida, é a oportunidade que o vinho me deu de conhecer a quantidade imensa de gente tão interessante que eu hoje conheço, que eu falo que até já nem é sobre vinho, falo por outras coisas. É fantástico. O vinho tem esse poder de conexão, né? Sei lá, quando eu fico amigo, entre aspas, mas de um Harrison Ford, porque foi lá no Crasto visitar a vinícola, bom, isso é incrível, não é? Ou então desde o sommelier, que pode ser que a gente não valorize muito, para mim tem um grande valor, até tem mais valor do que o Harrison Ford, porque esse sim é que vai ajudar a vender o meu vinho, sem dúvida. Então, é assim, mas tem sido uma oportunidade para conhecer gente dos 4 cantos do mundo. Sei lá, eu no outro dia, vou contar uma história, ligou uma moça para o escritório, já foi há uns 4, 5 anos, e ela falou: olha, eu precisava arrumar o Crasto Reserva 2011 e Touriga Nacional 2006. Aí o Pedro Almeida, o meu primo, que cuida da parte comercial em Portugal, falou: mas porquê essas chaves? Não, porque eu sou a brand manager dos U2, do Bonovox, da banda, e eles estavam indo fazer um show em Portugal, eles querem tomar esses vinhos. Eu já sabia que a banda gostava dos meus vinhos, porque isto já tinha acontecido numa primeira vez, eu já tinha sabido que eles tinham bebido os meus vinhos e tal. Essas foram boas safras, a 2006, por isso do interesse? 2006 nem por isso, 2011 sim, uma grande safra, sei lá, bom. E aí eu passo a chamada, falei: mas você é mesmo a brand manager? Não, sou eu, isso é para o Bonovox mesmo, para a banda? É. Não. Bom, então tá bom, então eu vou arrumar os vinhos. E ela: você me salvou e tal. Falei: não, eu tenho aqui tudo em biblioteca privada, né? Eu vou levar os vinhos. Não, mas eu que vou levar, né? Não, e ela falou: mas e como é que a gente faz? Assim, não, eu vou no show. Aí você vai no show, você já tem... Que ela já ia convidar, tudo. Então ela falou assim: olha, manda os seus ingressos. Aí eu mandei os meus ingressos, aí veio aquela coisa VIP. Não, e foi... Foi no pau. Foi animal ali, foi espetacular. Mas é incrível como é que assim, essas... Sei lá, você pode... Nem imagina a quantidade de gente, não é? Importante e tudo, que
tomam os teus vinhos e que... Mas depois a gente faz amizade por aí. Então, olha, tem sido fantástico. é isso. O que eu mais gosto nos vinhos são essas histórias. As histórias não só desse tipo de conexão, porque o vinho tem esse poder de conexão, Muito, muito. mas as histórias dos próprios vinhos. E aí eu já vou entrar nos 2 vinhos aí, um dos ícones de vocês, né? Eu tive a oportunidade de ouvir a história do Vinha da Ponte, mas tem o Maria Teresa também, que além de serem vinhos, né, de inquestionável qualidade, eles têm história, né? Então, conta aí pra gente como é que é a história desses vinhos. Bom, são 2 vinhos realmente muito, muito únicos, muito emblemáticos para nós. São as nossas 2 vinhas mais velhas, mais antigas que nós temos na propriedade, que têm mais de 100 anos. Eu acho que já devem ter uns 120, porque eu há mais de 20 anos que eu digo que elas têm 100 anos. Então, Essa conta não está fechando. Não, a verdade é que também há muita videira nova, algumas videiras que vão morrendo, a gente tem que replantar algumas e tal. Bom, mas ali na média, seguramente, tem mais de 100 anos. E são 2... E o comportamento de uma vinha velha é muito interessante. Porquê? Porque quando é que nós achamos que uma vinha é considerada velha? É a partir dos 40 anos. Pronto, aí. Porquê? Porque nessa altura ela começa a ter uma quebra mais drástica na produção, não é? Então, se uma vinha é velha aos 40 anos, eu já sou mesmo idoso, que eu tenho 53, mas tudo bem. Mas, então, há uma quebra mais drástica na produção. E essa quebra na produção vai resultar numa muito maior concentração nos menos cachos ou mais pequenos que cada videira, que cada planta vai produzir. É qualidade, para não além mais disso, quantidade. para além disso, nós temos ali 25, 30, 40, 50, já foram identificadas mais de 50 uvas diferentes na Maria Teresa. Nós já fizemos esse mapeamento. Então, é incrível essa complexidade, então, o potencial realmente de uma vinha velha no Douro é único. Eu não conheço mais nenhum país no mundo. Existem mais 2 ou 3 que têm vinhas velhas, isso tem, alguns países têm, mas com essa variedade, com essa mescla de uvas, então, e num terroir tão único como o Douro. Bom, então nós olhamos para essas vinhas e falamos, não, a gente tem que fazer daqui um vinho tranquilo, não é? Um vinho seco, porque e foi engraçado porque o primeiro ano, 98, quer do Vinha da Ponte, quer do Vinha Maria Teresa, eles estavam em lagar para serem feitos, para fazer vinho do Porto. Já estava fermentando o vinho, e aí a gente falou assim, mas olha, não vamos interromper a fermentação e adicionar aguardente e fazer vinho do Porto, vamos deixar a fermentação seguir até ao final, vamos fazer um vinho tranquilo. E bom, e engarrafamos os vinhos, começamos a vender e vimos logo que ali o potencial era muito diferente. Realmente são 2. Já tinham esse nome? Vinhas. Já era Maria Já, Teresa? Já a Vinha da Ponte, porque ela fica perto, tem cerca de 2 hectares, fica perto de uma ponte romana que tem ali numa curva que dá acesso da Quinta do Crasto ao Rio Douro, ali pertinho. E a Maria Teresa, porque o meu bisavô, Constantino de Almeida, que foi um grande nome dos vinhos do Porto também, com uma grande história, quando comprou a Quinta do Crasto, deu o nome da neta mais velha ao vinhedo, que já existia, portanto, por isso é que tem mais de 100 anos, não é? Então, esses nomes não se mexem, são os nomes que eu sempre escutei desde criança, então, e viraram realmente 2 grandes ícones dos vinhos de Portugal. Eu estou à vontade para o dizer, porque não sou eu que falo, é toda a imprensa, é o consumidor, é tudo, reconhecem realmente mesmo esses 2 vinhos como 2 grandes vinhos. Bom, Maria Teresa não provei, tá? Quero deixar registrado. Tá bom, eu já estou tomando nota aqui. Tome tá nota. Chegando a garrafa, viu, Gabi? Tome nota. Mas o Vinha da Ponte é realmente incrível, mas eu fiquei com vontade. Você falou que não... Antes da gente começar o programa, ele falou que na casa dele, se tiver 5 vinhos, é muito. Porque ele vai abrindo, não tem aquela coisa de guardar. Mas eu fiquei com vontade de guardar um Vinha da Ponte. Bom, a verdade é isso é uma coisa que nos faz pensar muito, que é... Bom, os franceses são muito sábios nisso. O francês vende o vinho en primeur, o vinho nem está envasado, já está vendido, e depois você, se você quiser, você que guarda ou que espere por ele ou não. Bom, na verdade, eu sinto alguma frustração dos meus vinhos mais especiais, porque eu acho que muitos deles são bebidos numa altura, não vou falar na altura errada, mas não na altura ideal, digamos assim. Então,
De facto, quando eu bebo hoje um Reserva Vinhas Velhas 2021, que estamos lançando agora no mercado, top, cara, está espetacular tudo, mas é um vinho novo, não é um vinho... Agora, quando eu bebo assim um Reserva com 10 anos ou com 15 anos, falar, pô, agora sim, agora esse é que é o momento que o vinho está fantástico. Mas eu acho que isso é uma coisa que naturalmente o consumidor também já vai fazendo, não é? Todo mundo fala, mas às vezes exageram. Tem lá uma garrafa do Vinha Maria Teresa, sei lá, 98. Pô, e já estamos com 98, 25, 2008, 2018, está quase 30 anos, não é? Então, falei assim, não, está na altura de beber também. Acho que me esperar assim tanto, não diria, não. Eu não conseguiria, eu não aguento. Eu abro logo na hora. Ansioso. Agora, claro que eu acho que até aqui no Brasil você já vai tendo também algumas oportunidades, ou em leilões, ou em algumas lojas que guardam essas safras mais antigas. Claro que vão cobrar mais, claro que vai ser mais caro, mas tem sempre alguém que faça esse serviço por você. Guarda o vinho, espera para você depois. Isso. Essas são as pessoas que você gosta. Agora, é isso. Você gosta. Não, eu gosto daqueles que... Não, eu para mim... Fala, não, guarda para mim porque eu sou muito ansioso. Que fica aqui claro, a pessoa que eu mais amo no mundo do vinho é aquela que compra uma garrafa de Quinta do Crasto e no máximo, vamos pôr aqui, já dá-me numa folga, 72 horas essa garrafa está no bucho. Tem que ser, tem que ser. Isso aí, esses são os meus heróis, né? Porque aí, se gostou, vai comprar outra de novo e tal. Verdade. Isso é importante. E, na sua opinião, além dos dois que nós já mencionamos, né? Do Maria Teresa e do Vinha da Ponte, quais são os ícones do Carasto? Olha, esses são realmente dois grandes vinhos e em que a nossa preocupação é pegar no que a vinha nos dá, aliás, isso é um pouco transversal a todos os vinhos que nós fazemos, e colocar numa garrafa com menos de intervenção possível, não é? Embora, claro que o estágio em barrica é um momento também muito importante no vinho, porque você se não dosear isso bem, se não usar madeira de grande qualidade, etc., você até pode vir a estragar um pouco o vinho que você fez com tanto carinho, digamos assim, não é? Agora, os outros ícones... Todos os vinhos que eu faço, para mim, são grandes ícones. Por quê? Papo. Eu amo todos os meus filhos da mesma forma. Calma, isso também é verdade. Não, mas porquê? Porquê que eu acho que são grandes ícones? São grandes ícones quando eu acho que os meus vinhos, cada um deles, tem o preço correto. Então eu acho que o ícone... Bom, das duas uma. Ou é o ícone que está isolado, não. O meu ícone é essa atriz, ou esse jogador de futebol, ou isso, aquilo, bom. Tudo inacessível. Bem. Agora, o inacessível muitas vezes. Agora, quando um vinho é um bom vinho e está no preço justo, no preço correto, é um vinho correto nesse ponto de vista, eu acho que, porque é que não vira um ícone? Um ícone, nem que seja num momento, assim, o meu ícone do dia-a-dia, olha, é o Crasto Superior, porque eu acho que para aquele preço é um vinho espetacular. Bom, agora assim, os vinhos que eu gosto muito dos meus vinhos, eu acho que o Reserva Vinhas Velhas é um vinho fantástico, até porque eu costumo dizer muitas vezes assim, olha gente, esse vinho custa 7 vezes menos do que uma garrafa de Maria Teresa, mas ele não é 7 vezes pior, não é mesmo. Então ele é um ícone de certa forma, não é? E é uma marca muito forte que nós temos, é muitas vezes aquele vinho que nós somos mais reconhecidos até porque tem alguma expressividade na sua quantidade, não é? Nós produzimos cerca de 100 mil garrafas de Reserva Vinhas Velhas e não é para qualquer um produzir um vinho dessa categoria nessa quantidade. Esse, Carol, é que é o grande desafio no mundo dos vinhos para mim como produtor. Não é fazer 1000 garrafas de um grande vinho. 1000 garrafas de um grande vinho qualquer um faz. Agora, fazer 100 mil garrafas de um grande vinho, aí é que já não é para qualquer um. É verdade. Isso eu acho que, não é? Faz todo sentido. Você dá um abraço, assim, um carinho em alguém, não é? Fazer uma boa ação, todo mundo faz. Agora, fazer uma boa ação todos os dias já fica um pouco mais difícil. Pois é, não, é verdade. Porque quando a gente entra, principalmente em produção de vinho, né? Que é um produto complicado aí, porque a gente geralmente atrela justamente a grande produção a baixa qualidade, porque é mais fácil, né, de fazer, porque os grandes vinhos são quase que artesanais, é aquela coisa de muito detalhe, aí, como é que você vai ter muito detalhe em 100 mil garrafas, né? É verdade, tem que ser muito criterioso, olhando para trás, falando, não, essa safra está espetacular, essa aqui
cara, está um pouco mais difícil. Não, vamos reduzir a quantidade, vamos concentrar mais, vamos chegar naquele nível. Não pode defraudar a expectativa do consumidor. Com certeza. No nível a que a Quinta do Crasto atingiu, sem nenhum pretenciosismo, esse é um grande... É uma grande pressão que nós sentimos no dia-a-dia, de enorme responsabilidade em não defraudar as expectativas daquele... Porque assim, a nível de reconhecimento internacional, crítica internacional, Robert Parker, One Spectator, tudo, cara, nós temos as melhores notas. Pronto, nós somos... Mas quando eu lanço um Reserva Vinhas Velhas, quando sai uma nota de imprensa internacional importante, já metade do estoque está vendido. E isso é bom, isso é que eu gosto. É assim, eu não vou vender o vinho porque o jornalista A, B ou C, o cara falou que o vinho... Não. Eu vou vender o vinho porque quando sai uma nova safra, eu tenho um público já esperando por esse vinho, esperando que esse seja um grande vinho novamente, um grande Reserva Vinhas Velhas, e então nós não podemos defraudar essa expectativa, não é? Outro vinho que eu gosto muito, outros 2 vinhos, é o Roquette e o Xisto, que é o topo de gama, assim... Quando eu saio do escritório, às vezes, vou roubar aqui uma garrafinha para a casa. Às esse vezes, aqui é esse? É esse, eu gosto muito. O Roquette e sobretudo, é um vinho muito pronto para tomar, é um vinho fantástico. Ai, eu adoro o Tinta Roriz de vocês. Porque os vinhos portugueses têm uma... Até por essa questão que o Tomás falou, né? Das vinhas todas plantadas junto. Então, muitas vezes, você nem consegue identificar que vinha. Enfim... É muito tradicional por blends, mas vocês têm uns monocastas... Olha, ainda bem que você lembrou esse vinho, porque de facto esse é um vinho que me fascina. E eu vou-te contar como é que foi a história do Tinta Roriz. Eu sou um grande fã dos tempranilhos. Tempranilho e Tinta Roriz é a mesma uva, tá? Eu sou apaixonado. Assim, Espanha tem alguns tempranilhos incríveis, vinhos fantásticos. Mas a Tinta Roriz é uma uva difícil de você conseguir a concentração, de conseguir chegar a uma maturação fenólica equilibrada até ao final da safra. Enfim, é uma uva difícil. E eu ficava sempre, cara, como é que os espanhóis fazem para ter esses grandes tempranilhos? Então, eu fiz uma vez uma viagem, fui visitar as melhores vinícolas, que a gente conhece todo mundo abre as portas para a gente e tal. E eu chegava lá, vocês querem provar? Não quero provar vinho, eu quero ir no vinhedo ver como é que vocês trabalham essa uva. Então nós aprendemos ali 2 ou 3 segredos que hoje aplicamos na nossa Tinta Roriz, que eu não vou contar quais são. Claro. Em termos do seu acompanhamento durante o desenvolvimento da uva, etc. E fazemos um vinho que também tem uma história curiosa, porque quando nós lançamos o Tinta Roriz como monovarietal, a primeira safra até foi em 97, mas a gente só depois retomou mais em 2001 ou 2002, agora já não sei, já não lembro bem. Ou até mais tarde. Quando nós começamos a produzir assim em maior quantidade e com mais regularidade o Tinta Roriz, ele era sempre muito absorvido ou muito canibalizado pela Touriga Nacional. Nós também tínhamos o Touriga Nacional. E o Touriga Nacional é a uva mais conhecida e tal. Então, a gente lançava o Touriga Nacional, esgotava logo, e o Tinta Roriz não. E hoje é incrível como é que nós tivemos a paciência de educar o povo, não é? De educar o consumidor, falando, não, esse é um grande vinho também, não é? Que faz uma grande evolução em garrafa. Então hoje está taco a taco, até não sei se a Roriz não está vendendo mais que a Touriga Nacional. Nossa, então, eu adoro esse vinho. E é um vinho espetacular, realmente. Grande vinho, grande textura de taninos, grande presença na boca, é um vinho mágico. Vinho mágico. Gosto muito também. Eu não sei tão caro, senão eu comprava mais para mim. Mas... Gente, o produtor tá falando isso, Brasil. É isso, viu, Tomás? Vamos dar tem que fazer uma produção especial para o Brasil, porque aqui a gente não recebe em euro. Aqui a gente recebe em real, que tem uma... Olha! É verdade, é verdade. Tá difícil, mas eu gosto assim, verdadeiro. Não vem... Você tá falando de mim ou do vinho? De você. Ah, que bom. Não, porque você falar, não, se fosse mais barato eu comprava. Eu também. Você sabe que, olha, eu fui viajar ano passado e eu trouxe uma garrafa. Pô, pra ocupar um lugar na mala, 1 quilo, embalado, perigando quebrar e manchar todas as minhas roupas de... Carol. Eu trouxe na mala Carol, você vai ter que Não, você vai ter que tirar um curso com vários amigos que você nem conhece ainda. Se há cara que é especialista em trazer vinho para o Brasil na mala, é o brasileiro. Isso aí... Gente, Tomás, sabe o que a gente faz? Cara, é incrível. Eu vejo histórias... Nós, no turismo, né, nós recebemos cerca de 8 mil pessoas no Crasto. Tem sido um problema,
porque é uma agenda muito cheia, está todo mundo me manda aqui no WhatsApp. O problema é você. Que sai oferecendo para os outros. Não. Tem que ser tudo organizado com tempo e tal. Cara, eles compram vinho lá, todo mundo compra vinho. Eu falo, mas vocês onde é que você vai levar isso? Não, estou eu, a minha mulher, aí o meu primo também vem, ele não bebe vinho, toma. Então Sabe o que a assim, gente faz? E eu fico um pouco triste porque assim, realmente vocês têm que aproveitar porque há uma diferença de preço muito grande. Eu entendo isso, por um lado. Mas... Aqui tem um negócio legal que é parcelamento. A gente parcela! Vocês parcelam aí. Comprar parcelado. Eu acho que é por aí mesmo, uma boa. Mas você sabe como a gente faz? Sabe o que eu já cheguei a fazer? Tem bolha, né? Não é plástico bolha, é uma bolha toda do vinho. Que você infla. Wineskin. Mas tem uma melhor. Então. Fralda descartável. Sabe fralda de neném? É? É. Você pega a fralda, porque o problema... Eu tô usando uma agora que eu tava... Jura? Vou vir para o programa, que eu... não foi necessário. Não marcou, né? Vou levar essa para Portugal para levar um vinho daqui para... Isso, leva o vinho daqui para lá. Mas é isso, até fralda descartável, porque aí ela absorve. O problema é ela manchar, né? Mas então, você podendo trazer 2 bagagens, você traz uma que é a tua mala, não é? Traz outra só com vinho. Você tem embalagem própria para isso lá em Portugal. Tem, mas não, só com vinho aí a gente não pode entrar. Tem um limite de 15 garrafas. 18. Carol, mas 15 garrafas já é muita coisa. 18, acho que é 18, né? Eu trouxe 19 garrafas. O problema está mais no preço, no valor, não é? Assim, acho que 18 garrafas dá, mas o problema é o valor que essas 18 garrafas não podem superar um valor X. Tem também, acho que $1.000, $500, não lembro bem. Então é por aí, mas... bom, mas é isso. Mas é de facto incrível como mas é uma lembrancinha boa para trazer, É ótima. Qualquer momento na vida é um grande momento para beber uma garrafa de vinho. Nem que seja sozinho. Sei lá, o vinho faz muita companhia também. Taça de vinho, muita. Não é? Agora, muito melhor que muita gente. E o que é bacana também no vinho é quando a gente vai pegar aquela garrafa mais especial, não é? Essa é a diferença entre o vinho e a Coca-Cola ou a cerveja. A cerveja é toda igual, não é? A Coca-Cola é toda igual. O vinho não. O vinho você se comprar agora uma caixa de Crasto Superior Tinto, não é? Que aliás eu aconselho vocês a comprarem rapidamente, porque é um vinho que rejuvenesce a pele, deixa você muito mais bonito. Né? Por exemplo, estou pegando esse exemplo, são 6 garrafas. Se você esperar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à medida que o tempo vai andando, o que é incrível é que nenhuma dessas garrafas vai evoluir exatamente igual. Então, quando alguém leva para a tua casa uma garrafa, eu hoje trouxe esse vinho aqui, sei lá, com 10 anos, 8, sei lá o que é sempre uma surpresa. Pô, eu conheço esse vinho, nunca tomei essa safra, deixa eu ver. Então, esse entusiasmo, vamos abrir essa garrafa, como é que vai estar esse vinho? E eu faço muito isso. Sempre que eu vou a um restaurante em Portugal, eu nunca bebo o meu vinho. Nunca. Normal, não é? Eu estou sempre curioso para beber os outros vinhos. Eu tomo o vinho e depois vem aquela pergunta de ouro. Eu adorei esse vinho. Quanto é que custa? E às vezes eu fico impressionado. Porra, que preço espetacular. Ou às vezes eu falo, não, achei o vinho legal. E vejo o preço, caríssimo. Mas isso é a magia do vinho. Você encontra às vezes vinhos incríveis por um preço, né? Fantástico. Ou então você vai beber um grande vinho, um ícone, um Petrus. Eu abri há relativamente pouco tempo uma que me deram do meu ano, 1970. Infelizmente o vinho estava uma merda. Mas eu bebi tudo. Falei assim, pelo menos a minha parte linfática, todo o meu corpo vai degustar um Petrus. Depois vamos ver como é que esse negócio sai daqui e tal, mas pronto. Mas foi... Também é um momento único, né? Um grande vinho e tal. Agora, eu gosto muitas vezes, muitos brasileiros me enviam assim... Tomás, olha essa aí, fizemos essa degustação, olha o que estava aqui, tal. Porra, a reserva deu um pau nesses vinhos todos. E eu vejo que tem vinhos muito mais caros e tal. Isso é sempre legal a gente escutar isso, falar, pô, obrigado e tal. E eu agradeço sempre, dou assim, que aqui tem confraria. Tem. Cuidado, né? Uma vez aconteceu uma história comigo, cara, eu não vou falar o nome, que é um cantor bem conhecido, meu amigo aqui do Brasil. Tomás, vou agregar você na nossa confraria e tal.
Aí eu, pô, claro, foi o maior prazer e tal. Ó, não sei se eu vou estar assim ativo a responder todo dia, toda hora, os WhatsApps, porque aquilo tinha, sei lá, 300 pessoas. Aí a mulher do cara falava, hoje o meu marido vai tomar esse vinho. Tinha mulher, tinha homem, tinha tudo. E naquela coisa do dia seguinte e tal, que a gente fica mandando aqueles WhatsApps, cara, eu sem querer enviei um WhatsApp assim, um pouco de sacanagem, assim, foi parar nesse grupo. Cheguei no escritório e tinha assim uma mensagem. Amigo, você postou um vídeo impróprio para esse grupo, por favor, retire. E eu, pô, meu Deus, aí... Bom, mas aí tudo bem. Não era assim muito grave, porque eu tenho aqui coisas muito mais graves, né? Com animais e tudo. Que horror, zoológico aqui no meu celular. Aí eu falei assim, putz... Aí mandei uma mensagem, falei, olha, gente, desculpa, vocês viram, foi um engano e tal. Tenho a certeza que muitos de vocês devem ter gostado. E alguns não e tal, pronto, mas ficou tudo bem. Olha, abra uma garrafa de vinho para aqueles que não gostaram, para esquecer o momento, e outros para comemorar, e está tudo certo. E aí agora você tem a sua fama nesse grupo é bem... Não sei, não, foi péssimo, porque todo mundo no início fala, Tomás Roquete, que honra, bem-vindo e tal, aí depois no dia seguinte, bicho, dá uma dessa, feio, parabéns, viu? Ai, mas está tudo certo. Mas eu falei assim, olha, tá bom, nada que uma boa garrafa de vinho não resolva. Ou para esquecer, ou para comemorar. Resolve tudo, né? Você nasceu no Douro? Não, eu nasci em Lisboa e depois vim com meses para o Porto. A minha cidade de coração é o Porto, mas eu falo que eu nasci em Lisboa só por causa do Sporting de Lisboa, que é o meu time, então essa é a ligação. Eu acho que foi por isso que a minha mãe decidiu que eu ia nascer em Lisboa. Não, mas eu sou do Porto, da cidade do Porto, uma cidade incrível. Curioso, se você... Eu enfim, viajo pelo mundo todo, conheço muitos lugares. Agora você pergunta assim, de tudo que você conheceu já, qual é a cidade que você viveria? Se você pudesse escolher de tudo, é o Porto, onde eu moro, com os meus amigos, não troco o Porto por nada desse mundo. Olha que demais. Estou muito feliz. É sinal que eu estou feliz onde eu vivo. Não é? É isso. E também não vive muito lá, porque vive viajando. Claro, tendo a possibilidade sempre com a possibilidade de conhecer outros... Aliás, o Douro muda radicalmente, a região do Douro, no turismo, tudo. Quando? Quando eles constroem o novo aeroporto do Porto. Porque o Porto era uma cidade... Sei lá, ninguém ia no Porto e tal. Então eles constroem esse aeroporto, começam os voos low cost todos a voarem para o Porto. Você voa... Atualmente, você se comprar com antecedência, você compra um Roma-Porto, sei lá, um Paris-Porto, sei lá, por 20 euros, 25 euros, 30 euros, né? Se comprar com antecedência, claro. Então todo mundo começou a viajar para o Porto, começou a pôr uma pressão muito grande na cidade do Porto, e claro que o Douro é uma extensão natural do Porto. Quem vai ao Porto depois também quer ir ao Douro e tal, então... Isso foi a razão. Agora, é uma cidade incrível, com uma gente muito hospitaleira, é reconhecido a simpatia dos portuenses, não é? Eu espero que eu faça parte desse grupo. E nós estamos sempre disponíveis para receber todo mundo. Então, e nunca esquecer uma coisa, Carol, pelo menos em relação ao Crasto e dessas 8 mil pessoas que nos visitam por ano, a maneira que eu acho que é a maneira mais eficiente de você exportar a tua marca é você receber as pessoas da melhor forma possível. Então, quem visita o Crasto é obrigatório que seja uma experiência positiva, que vá do positivo ao inesquecível. Nunca uma coisa média, tem que ser no mínimo muito positiva até ao inesquecível. Porque eu acho que a gente tem uma grande chance depois de conquistar e de transformar essa pessoa num embaixador da marca. Com certeza. E isso tem muito valor. É um pouco difícil medir o return on investment aí, não é? O retorno disso. Mas ele existe, sem dúvida nenhuma. Então, cara, é incrível eu estar... Fernando Noronha agora, não é? A gente terminou o roadshow. Lugar incrível, lindo, com muito potencial. A gente vai vender muito vinho lá, com certeza. Deu tudo certo. Estar nesse restaurante do José Maria, acho que é um restaurante muito conhecido, e está um casal atrás, falou que eu estive na Quinta do Crasto, eles são de Recife, acho eu, ou de São Paulo, já nem sei. E eu pergunto, mas cara, e vocês gostaram? Foi incrível. Então eu tenho a certeza que eles são apreciadores, admiradores e bebem com certeza de vez em quando Quinta do Crasto. Isso é tudo. Isso é tudo. Então... E já entrando nessa questão, vocês estão há 5 anos na lista de melhores vinícolas, né? 5 anos consecutivos. Você acha que
esse carinho, essa tentativa de fazer de promover uma experiência inesquecível é o diferencial do Crasto? Eu acho que nós estamos nessa lista já há mais de 30 anos na cabeça das pessoas. Só que alguém agora que se lembrou de registar aí o negócio. Ah! Não, é assim. O 50 Best Vineyards é uma coisa... Olha, outra vez um exemplo do que é que o mundo do vinho te pode trazer. Quando nós fomos nomeados em 4º lugar no 50 Best, no primeiro ano, eu não sabia o que aquilo era. Era o primeiro ano, era organizado por a mesma empresa que organiza o 50 Best Restaurants, o 50 Best Sommeliers, tudo isso. Fantástico, tudo muito bem organizado, mas, bom, aí, segundo ano, de novo no 50 Best, terceiro ano, quarto ano, o ano passado, eu falei, gente, eu tenho que ir receber esse prémio em loco, eu quero, onde é que eles vão rodando todos os anos, Argentina. Então eu fui para Buenos Aires e depois vinha para o Brasil para trabalhar aqui, para fazer aqui uma agenda aqui com a Qualimpor. Primeiro fui para Buenos Aires, que cidade incrível, e depois tive a oportunidade de ir para Mendonça, visitar, muito bem organizado, inclusivamente a entrega de prémios foi na Zucardi, não é? Onde eu revi o meu grande amigo Sebastião Zucardi, que tinha estado no Douro há mais de 10 anos ou 12 anos, antes de iniciar esse projeto dele no Mendonça. Para você ver como é que as coisas são, não é? E realmente, e agora esse ano foi na Rioja, ficamos outra vez no 50 Best, mas o buzz que se cria à volta disso é incrível, e a oportunidade que eu tenho tido, nesse exemplo que eu estou dando aqui, de conhecer outras pessoas, sei lá, grandes produtores, olha, é incrível, o vinho realmente dá essa abertura, não é? Para nós termos experiências e conhecer gente incrível. Então, tem sido muito bom, coloca uma grande responsabilidade. Dá um exemplo, há pouco tempo, antes de eu vir para o Brasil, estava lá e estava um casal muito simpático, assim, um cara boa pinta, com a mulher e tal, do Uruguai, não é? Moram nos Estados Unidos, e eu falei assim, mas como é que porque é que vocês vieram aqui almoçar à Quinta do Crasto? E ela falou, não, é que o meu marido quer ir em todas as vinícolas que estiveram no 50 Best. Então pronto, bom, é um exemplo do que é que isso pode trazer, não é? Agora, acima de tudo, acho que é colocar também mais uma vez o Douro no mapa do enoturismo internacional, sendo uma região realmente incrível. Eu acho que é garantidamente uma experiência única. Quem visita o Douro, e espero que a Quinta do Crasto também seja. Você falou em 8.000 pessoas, né? Vocês têm expectativa, tem projetos para a expansão desse número? Olha, nós vamos fazer um investimento, estamos a trabalhar já num projeto para fazer um investimento grande no enoturismo. Estamos neste momento a finalizar esse projeto, não necessariamente para receber muito mais gente, mas sobretudo para receber ainda melhor quem nos visita. Esse é o nosso claro objetivo. Então, e vamos ter provavelmente a possibilidade de as pessoas pernoitarem, nós vamos fazer ali tipo um hotel de charme, digamos assim, pequeno, mas que dê essa possibilidade a quem nos visita. Então, mais do que receber muito mais gente, é receber ainda com melhores condições, porque eu sinceramente acho que, e tem dado muito certo, as pessoas valorizam muito quando chegam ao Crasto e não está muita gente, você está entendendo? É assim uma coisa mais exclusiva, você está no teu espaço, porque aquilo é um lugar calmo, não dá para de vez em quando fazer uma baladinha, acho que não, pode mas ser. É outra história. Mas aí é mais um evento, uma coisa. Agora, no dia a dia, acho que a coisa tem que ser por aí. Acho que o Crasto está claramente nesse posicionamento. É o consumidor de vocês, né? É. Você falou que o Brasil é muito importante. A gente está engatinhando aí no mercado de vinhos. Tem mais vinho aí? Tem, sempre. Senão a gente abre, tem mais 4 garrafas aqui. Se eu não tomo um copo de vinho ou um golo de vinho de 10 em 10 minutos, eu começo a tremer. Tá bom, tá. Obrigado. A sua abstinência agora vai ser suprida, pronto. A gente está engatinhando ainda, né? Mas o Brasil já é um país bem importante para o Crasto. Quais são as expectativas aí do mercado brasileiro? Olha, o Brasil é o nosso maior mercado de exportação desde 2010. Então, como você deve... Aliás, vejam bem, eu estou na administração geral da empresa e eu só
mas eu faço só a parte comercial do Brasil, depois enfim, uma vez que eu estou no Brasil, depois vou à Colômbia e às vezes passo pelo México e tal, bom, mas o Brasil, por duas razões. Primeiro, porque é o mercado mais importante, e até porque eu já faço isso há tantos anos que quem espera aqui é que venha o Tomás Roquete e não mais alguém da empresa, então tem essa pressão e eu faço isso com muito gosto. Agora, assim, a expectativa que eu tenho para o futuro aqui no Brasil é que eu, como produtor, continuo a ter a capacidade de me adaptar um pouco ao mercado, e vocês, brasileiros, continuam a ter essa destreza e essa capacidade também de se adaptarem aos momentos que são sempre péssimos, não é? Eu sempre que eu chego aqui, então, como é que estão as coisas? Está tudo horrível. Mas é que o brasileiro gosta de reclamar também. Bom, gosta, mas a coisa segue, então, mas o brasileiro tem uma capacidade para se reinventar incrível, ou para se adaptar à situação. Então, assim, eu tenho uma esperança que a gente possa crescer. Não vai ser fácil, não é fácil, nós temos vindo a fazer esse crescimento, não é fácil, mas é possível. Então, para isso, o que é que a gente tem que fazer? Da nossa parte, bons vinhos, sem dúvida, garantir a qualidade e tentar ter um preço competitivo. Da parte do nosso importador, continuar a fazer o trabalho incrível que faz, a Qualimpor, com uma equipa fantástica, que eu tenho uma enorme admiração. Aliás, como é que é possível a nível internacional eu dar o exemplo de distribuição no Brasil, que é um mercado às vezes tão complicado e tudo? Para mim é um exemplo a maneira como a Qualimpor trabalha aqui os nossos vinhos. E depois ter esses representantes que a gente tem por todo o Brasil, que vendem mais as lojas, mais os restaurantes, mais o consumidor, e ainda até ao consumidor final. Quer dizer, é tudo uma cadeia e tem um enorme potencial. As pessoas querem beber um bom vinho. Cada vez mais, eu sinto isso. Agora, se bebem um vinho assim mais caro todos os dias, bom, espero que um dia o Brasil possibilite isso aos seus contribuintes. Concordo. Quem é sua referência no mundo dos vinhos? Olha, já era, de certa forma, mas eu talvez vá escolher o Jean-Michel Cazes, que nos deixou há relativamente pouco tempo, o pai do Jean Charles e da Marina e das irmãs, que foi um homem tão importante no mundo do vinho, tão importante, tão reconhecido, e com uma acessibilidade, a maneira como ele falava comigo, o que eu aprendi, o que eu vivi com ele, foi incrível. Como é que alguém tão reconhecido no mundo do vinho depois era uma pessoa tão simples no seu trato. Então, para mim, sem dúvida, uma grande referência, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, mas que tenho a certeza que a família vai, não tenho a certeza absoluta, continuar esse legado e, enfim, essa seria talvez a minha escolha. Se você tivesse que escolher branco, tinto, rosé, espumante ou fortificado? Isso aí depende de onde é que eu... Não. Tem que escolher um. É o que tivesse assim no ponto. Acho que, bom, vamos lá. Não, tá bom. Pensa assim, vou responder rápido. Branco, tá bom. Tinto, acho que sim. Tem alguma coisa que você ainda gostaria de fazer relacionada ao mundo dos vinhos? Sei lá, um vinho Tomás Roquette, ter um espumante, ter um vinhedo na França para produzir champanhe, sei lá. Tem alguma coisa que você ainda gostaria de fazer, de trabalhar aí relacionado a vinho? Eu gostaria de, sei lá, de fazer um dia um grande vinho, mas que fosse acessível a quase todos. Esse seria o meu sonho também, não é? Mas, sinceramente, vou responder essa pergunta dizendo não sei, bem, não tenho nada. E isso tem um significado. Eu estou muito realizado com o que eu faço hoje. Mas isso é bom, mas é ruim também. Tá mirando aonde agora? Eu estou mirando aquelas oportunidades que vão aparecendo na minha vida. Assim, aquela porta não está totalmente fechada. Vou entrar ali. Opa, é melhor fechar mesmo. Não, aqui não tem. Não, mas eu talvez, sei lá, não sei, talvez eu acho que eu ainda vou ter essa experiência no Crasto, produzir assim um grande vinho que me vai surpreender, que eu nunca pensei que o terroir pudesse dar esse vinho. Acho que isso vai acontecer. Ótimo. Se você tivesse que escolher uma uva?
Toriga Franca. Jura? Para, assim, não é que resulte mas assim, acho que é a uva mais completa. Olha. Toriga Franca é uma grande uva, com uma grande adaptabilidade à região do Douro, fantástica. Vinho mais especial que você bebeu? O vinho mais especial que eu bebi talvez tenha sido um Maria Teresa 2007, Magnum. Foi num momento especial da minha vida e um vinho que eu pensei assim, caramba, a gente atingiu o topo. Mas pronto, depois eu caí um pouco na real e afinal ainda temos aqui algum percurso para fazer, mas foi um vinho que me marcou muito. Foi um vinho que me marcou muito. Não, mas esse sentimento, né? Foi a primeira vez que eu bebi, se calhar, um vinho meu que falei, caramba, isso aqui, qual Ramone Conti ou Petrus, né? Tá tudo ali, tá ali. Esses caras não têm chance com a gente. Eu estava bêbado, que vou começar. Foi no começo ou no final da Magnum? Foi bem no finalzinho mesmo. Então tá bom, já deu pra entender. Uma harmonização favorita de comida e vinho? Olha, eu iria ali para um crasto branco, por exemplo. Acho que é perfeito com um peixe assim na brasa, assim, um peixe grelhado. É assim, fantástico sentir esse sabor do peixe único, por exemplo, que Portugal tem. Nós somos a maior costa virada da Europa, virada ao Atlântico. Nós temos o melhor peixe do mundo e eu já tive um pouco essa experiência de beber esse vinho com alguns peixes frescos. É fantástico. Seria uma escolha boa, por exemplo. Com quem você gostaria de dividir uma garrafa e bater papo? Pode ser, sei lá, alguém que já morreu. Alguém que já morreu, Freddie Mercury, seria um deles, sem dúvida. Por exemplo. Agora, com Deus, não, porque eu sei que isso vai acontecer muito em breve. Não, muito em breve. Deus, enfim, ele tá assim. Em breve não, vai acontecer. A gente tinha que saber alguma coisa sobre a sua saúde, sei lá. Não, a saúde porque tá o cara ótima. tá macabro. Não é isso, mas quando eu for, eu sei que vou encontrar com Deus, tenho essa esperança. Você tem essa expectativa que você vai pro céu? Não tenho. Olha, eu... Não, só tô assim... Eu vou contar aqui uma história rápida. Eu tenho um grande amigo meu, o Padre Amadeu, que é o padre que também faz parte da diretoria de um projeto fantástico que nós temos no Douro, que nós fazemos parte. Chama-se Bagos do Ouro, em que nós ajudamos a crianças, desfavorecidas ali na região do Douro. E ele me ligou há pouco tempo e eu falei, Padre Amadeu, como é que você está? Como é que a gente vai tomar um vinho junto, Tomás? E tal. Padre Amadeu é uma figura. Falei, Padre Amadeu, cara, eu tenho tantos pecados que eu não sei, acho que eu não vou para o céu. E ele falou assim, meu rapaz, tu vais para o céu, mas vais levar umas chamuscadelas. Eu falei assim, então é assim... Se o Padre Amadeu diz, está dito. Eu acho que é assim, acho que vou ter que ir no inferno, passar por lá, porque eu tenho de certeza... Dá uma olhada. A maior parte dos meus amigos que já partiram estão lá de certeza absoluta, então se eu for para o céu vou ficar um pouco mais sozinho, mas então, sei lá, acho que vai ser assim um final de semana no inferno e uma semana no céu. O que o povo bebe no céu? No céu bebe um vinho tinto bom, sem Qual? dúvida. Sei lá, bebe Maria Teresa, das safras mais antigas... E o céu tem isso. E seus amigos lá no inferno, o que eles estão bebendo? Esses caras estão bebendo um rosé bem gelado, porque ali está um calor forte. Pô, mas não é tão ruim assim ficar no inferno, hein? Não, o problema é que o capeta não sei se serve o vinho gelado lá, né? Fala assim, olha aqui uma garrafa de rosé. Aí todo mundo... Aí põe a mão, porra, essa merda tá fervendo, cara. Tomás, você tem cada uma. Capeta é mau. Ele deve ser, eu não sei, não conheço, porque eu sou uma pessoa que eu tenho absoluta... Não preciso do Padre Amadeu pra me dizer que eu vou pro céu, tá? Você vai? Vou. Acho que vou. Então eu encontro você lá. Acho que vou. Você já contou uma situação aí essa do Bono foi super curiosa, mas tem alguma engraçada, uma situação que você... Essa da confraria também, né? De ter mandado o vídeo impróprio. Mas tem alguma situação que você lembre aí? Tem algumas, sei lá. Eu lembro uma vez uma grande jornalista inglesa que foi visitar o Crasto.
Há muito tempo, até porque nessa altura não havia lugar para ficar no Douro. Você, quando recebia as pessoas tinham que ficar a dormir. Demorávamos 3 horas a chegar lá, hoje demora 1h30. Era outra realidade. Aí a gente sentou para jantar e tem um prato muito típico lá que a gente serve, que é um arroz de pato. E o meu pai, que fala assim um inglês um pouco mais típico, sei lá, ele sempre falou muito bem francês. Aí a gente começou a jantar e tal, mas era uma jornalista mesmo muito importante. E ela falou, então, e o que é isso aqui a gente está comendo? E o meu pai disse, dog rice. Ela entendeu dog rice, arroz de cão. Cachorro! De cão. E a mulher começou a ficar assim, mas vocês comem? Do you eat them? E nós falamos, claro, a gente tem muitos lá embaixo, ali perto da cozinha. Porque a gente criava uns patos lá e tal. Não, a mulher quase começa a passar mal. Ela, mas o que é isso e tal? Aí de repente a gente... Não, isso é duck rice, duck, pato. E ela... Então foi assim uma coisa incrível. A mulher quase que ia botando um troço ali. Mas, sei lá... É arroz de pato. Já aconteceram várias histórias engraçadas à volta do vinho. Mas essa foi boa. Que faz parte também do... Senão esse era um saco, né? Pois então, é. Não é. Graças a Deus. Vinho favorito do Crasto, não saboneta. Todos, amo todos os meus filhos igual. Vinho favorito do Crasto. Vinho favorito do Crasto neste momento. Tá. Que tu tens um momento. Crasto Altitude 430. Um vinho incrível. É o vinho que você falou do jovem, né? Fresco. É um vinho muito bom. Eu gosto muito de beber esse vinho. Para mim é assim o meu vinho de eleição nesse momento. Até porque tem um preço muito mais acessível e tudo. A gente traz esse vinho? Traz, Brasil. Traz. Ele custa quanto, você sabe? Agora vai chegar com mais quantidade, porque a gente tem tido assim uma demanda muito grande, mas... Uns 250. A produção tá falando aqui. 250. Podia ser um pouquinho menos, cara. Fica a dica, Qualimpor. Fica a dica. Não, a culpa não é da Qualimpor. Então você, tá? Tira um pouco da sua margem. É o Lula. A culpa é do Lula. A culpa é do Lula. É isso. Então, já que a gente não pode reclamar com o Lula, a gente reclama com o Tomás. Tira um pouquinho aí da sua margem. Vou tirar então. É isso. Vinho que tá na sua lista de desejos. Você já deve ter tomado cada vinho, hein, Tomás? Olha, assim, um vinho que está na minha lista de desejos, talvez um Romanée Conti. Eu quero beber uma garrafa inteira para chegar no final e dizer assim, não, realmente o Maria Teresa é melhor. Porque para isso vou ter que ter mesmo uma garrafa inteira. Não dá para tomar um golinho, não. Vou ter que tomar uma garrafa do vinho mais caro do mundo e falar assim, tá alguma coisa errada nesse negócio do vinho. Agora a gente vai para o bate-bola. Tem que ser a primeira coisa que aparecer na sua cabeça. Eu tô com medo desse bate-bola. Primeira coisa, hein? E não é para ficar sabonetando, o que vier. Pode até fazer de olho fechado mesmo, que você ir explorando áreas do seu cérebro aí. Um vinho para levar num restaurante, não sei se vocês têm essa cultura, né, de levar o vinho para o restaurante, aqui a gente tem bastante. Que você não conhece o restaurante, você não sabe o que você vai comer. Crasto Superior. Tinto. Qual? O tinto. Tá. Sim. Você já falou que vinho faz companhia. Sabe aquela fossa, aquele pé na bunda? E aí você precisa de um abraço e não vai ter ninguém para te dar um abraço, então vai ter que ser o vinho mesmo? Qual é esse vinho? Isso aí é uma garrafa de vintage, porque tem 20% de álcool e aí é Você muito dorme. mais rápido. Vai funcionar mais rápido. Um Quinta do Crasto Vintage 2019, que é um grande vinho, tá certo, é esse aí. Boa. Um vinho para você levar numa festa que vai ter diferentes níveis de apreciador. Desde aquelas pessoas que não tomam muito vinho, ainda que não conhecem, até os chatões, os enochatos. Para festa, assim, eu levaria sem dúvida um Crasto Rosé. Magnum, garrafa Magnum, linda essa garrafa. Olha, é uma delícia esse vinho. É uma maravilha. A fazer sucesso, para as pessoas verem que as coisas simples na vida também funcionam bem. O Flor de Castro tem o Flor de Crasto tem rosé? Não. Mas se você pedir muito, a gente pode fazer um. Ia ser legal, né? Vou tomar nota aqui. Essa linha de entrada. Toma nota aqui. Por sinal, a próxima pergunta. Um vinho perfeito para uma festa na piscina?
Bom, já não vou usar o mesmo do Crasto Rosa que já respondi. Crasto branco. Crasto que é branco. Esse aqui. Fantástico. Boa. Piscina, sem dúvida. Um vinho perfeito para uma noite fria nas montanhas do Douro. Ui, isso é... Aí a gente já vai ter que ir para um Tinta Roriz. Crasto Tinta Roriz. Delícia de vinho. Sem dúvida. Um vinho que todo mundo precisa provar na vida. Maria Teresa. Bom, tô esperando a oportunidade. Tá bom, mas todo Brasil, mundo tem que um dia vamos lá, né? Provar isso. Tem. É um vinho fantástico. Pois é, não sei. É um vinho fantástico. Um xodó. No vinho? No vinho. Boa. Rápido assim. Crasto Superior Syrah. Grande. Não sei se eu tomei esse vinho. Até porque foi uma coisa um pouco fora da caixa. O único vinho que a gente não produz que não é DOC. É o único vinho que a gente produz que não é DOC. Porque é uma uva que não é autorizada para DOC. Espetacular. Deve ser legal esse vinho. Vai estar na ProWine que eu vou já Vai, legal, garantidamente. A gente muito aqui no Brasil. Boa. Grande vinho. Agora você vai ter que conciliar um vinho, uma música e um lugar. Isso. Então, um vinho, uma música e um lugar. Ou então um vinho seria um Reserva Vinhas Velhas 2011, para ser mais específico, um grande ano, um grande vinho. Num lugar no céu, claramente, que é para lá que eu vou. Então, assim, já estou dando aí uma... por favor, não esquece, reserva aí um lugar. E reserva o vinho. E com a música, e com o Freddie Mercury cantando... Você acha que o Freddie Mercury está no céu? Não, mas eu mandei eu pegar ele. Tá bom. Porra, você tem moral. Você acha que você tem toda essa moral no céu? Então, eu vou chegar lá com reserva, né? 2 garrafas, uma para São Pedro. Fala assim, São Pedro, por favor, vai lá abaixo. Tá tudo certo, tá tudo controlado. Não falam que Deus é brasileiro? Eu não sei, não tenho tanta certeza. Então dá para dar um jeitinho. Senão já estava melhor as coisas aqui. Borgonha ou Bordeaux? Bordeaux. Toscana ou Piemonte? É Toscana. Turiga Nacional ou Tinta Roriz? Tinta Roriz, já respondi a isso antes. Uma dica para quem está começando no mundo dos vinhos. Não tenha medo nunca de dar a sua opinião sobre o vinho. Nunca. Confie em mim. Mesmo para o produtor? Claro, principalmente para o produtor. Olha, pode até falar, eu não entendo nada, mas a minha opinião é essa. Nunca tenha medo de dar a sua opinião. Boa. Agora é uma palavra. É mais pai-bala ainda. Vinho combina com... Com amigos. Vinho não combina com... Com tristeza. Vinho para mim é sinônimo de... Felicidade. O legado que a Quinta do Crasto quer deixar é... Essa pode ser com mais palavras, porque é impossível você falar só com uma. O legado é... Tentem descobrir e aproveitar o máximo que cada garrafa do nosso vinho tem. Acho que é uma oportunidade que vocês tenham, por um lado, quem bebe um Quinta do Crasto, e que nós também temos de mostrar aquilo que nós fazemos com muita, muita paixão. Então, é isso. Agora é o seu momento de dar o seu recado pro povo de Portugal, e eu vou encher sua taça. Portugal? Não, do Brasil, tá da certo. Colômbia. Tá bom, então. É seu momento. Então, o momento é esse. Olha, gente... é como eu falei, eu infelizmente nestes últimos tempos, gente muito querida minha já partiram para outro mundo, e isso faz-me refletir muito que a gente deve de facto aproveitar eu sei que isso é um pouco trivial isso que eu vou falar, mas é verdade, cada minuto, cada segundo da nossa vida. Então não deixem para amanhã a boa garrafa de vinho que você tem para beber hoje, nunca. Essa é uma frase que eu inventei agora, mas vamos patentear? Então, vamos patentear. Então, é assim, sem dúvida nenhuma, aproveitem tudo ao máximo, se possível, sempre acompanhado de uma boa garrafa de vinho, e eu acho que vale a pena. A vida é claramente diferente com o vinho. É claramente verdade. diferente.
Tomás, super obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelo seu... para a gente conseguir acessar. Foi tão divertido, parecia que eu tava batendo papo numa mesa de bar aqui. É que eu já tô treinado, tudo isso que eu falei é mentira. Eu já tenho tudo, tá tudo gravado aqui, ó. Tudo, ninguém. Ó, espero que ninguém esteja levando esse programa a sério, né? Não, Então... imagina, isso aqui é uma piada. Não é uma piada. Não, olha, obrigado vocês, Carol. Foi incrível. Adorei essa oportunidade. Eu espero voltar em breve. Trazendo o meu Maria Tereza? Isso. Olha, então, tá combinado. Vou trazer Aí, aqui o ó, Maria e Tereza, a gente vai filmar, viu, Brasil? A Isso. gente filma a degustação do Maria Tereza. Não, mas fazer sobretudo um agradecimento e fazer um convite, um desafio. Sigam-nos nas nossas redes sociais também. Vão acompanhando o projeto do Crasto, mas acima de tudo, se forem a Portugal, tentem marcar com antecedência, mas são todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. E um agradecimento muito especial a todos aqui no Brasil pelo enorme carinho que têm posto na nossa marca. Quando alguém abre uma garrafa de Quinta do Crasto aqui, olha, quem me dera a mim ser assim uma mosca que voava rápido e ia lá só soprar no ouvido, muito obrigado. O que é legal dos vinhos de vocês é que, realmente, falei no começo, mas é muito fácil de encontrar. Nesses e-commerces aí pela internet, então mesmo as pessoas que não têm grandes lojas de vinho na sua localidade, consegue comprar e entregue na sua casa. Na minha opinião, e não é porque o Tomás está aqui, não, porque senão eu simplesmente não falaria. Os vinhos deles entregam muito mais do que custam. Então, esse Tinta Roriz mesmo, que não é um vinho baratinho, mas para mim tá ali pau com grandes vinhos que custam 6 vezes mais, até estão aí no nível do Vinhas da Ponte. Então, provem que tem coisas muito, muito interessantes. Inclusive, temos o azeite aqui. É verdade, deles. não falamos dos azeites. Não falamos do azeite, que também é uma delícia. Mas procurem aí na internet, vejam, explorem. Tem até em mercado, algumas redes de mercado. Engraçado, Carol, você, antes de eu começar o programa, você falou assim, olha, Tomás, eu no final vou falar assim, isso, então você tem que me dar uma garrafa de Maria Tereza. Você não esqueceu do que a gente combinou no início do programa. Tá bom. É mentira, mas não, é verdade. Agora tá todo mundo de prova que ele tá me devendo uma garrafa de Maria Tereza. É isso, Brasil. Toma nota aí, Gabi. Aí. Tá, Tomás, obrigada. Vamos terminar com um brinde? Obrigado, claro que sim. Um brinde Saúde. sempre. Muito obrigado.